Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Graça e paz da parte de Cristo Jesus, amados irmãos. Vamos retomar o estudo sequencial da carta de Paulo endereçada aos cristãos efésios. Nós estamos examinando o que Paulo quis dizer quando fez o acréscimo por vontade de Deus ao apresentar-se a si mesmo na introdução desta carta. A primeira coisa, deixa eu relembrar vocês, que Paulo quer dizer, que Paulo quer deixar claro, é que seu chamado para ser um apóstolo é um ato soberano da vontade de Deus, independentemente de mérito pessoal, de dotação natural ou de qualquer vontade humana ou igreja. E essa separação, nós vimos que ele disse, ocorreu desde o ventre materno, e ele tinha convicção disso. Tendo considerado isso, eu interrompi o exame direto do que Paulo quis dizer, quando enfatizou que a sua chamada procedia da vontade soberana de Deus, a fim de lidar com algumas dúvidas recorrentes entre os crentes. Que é vocação e chamado? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Como posso saber se estou sendo chamado para ser um missionário? Como eu posso ter certeza disso? Confesso que hesitei se devia introduzir logo essa questão aqui, ou se devia incluí-la no capítulo 4, onde Paulo diz que Deus presenteou a igreja com alguns, com uma vocação específica para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Mas como eu não sei, assim como vocês, se eu vou estar vivo até lá, ou se Jesus vai voltar logo, eu decidi fazer logo imediatamente isso. No nosso estudo anterior, nós consideramos duas questões de três esboçadas para abordar o assunto de chamamento e vontade de Deus. Primeiramente, que é chamado e vocação, e depois, qual a dimensão da vocação. Nós prosseguiremos agora para a terceira pergunta do nosso estudo: como conhecer a vontade de Deus? Vamos ler Efésios capítulo 1, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Senhor Deus, nós vamos à Tua presença mais uma vez, em nome de Jesus, pedindo que o Senhor nos ajude a compreender a Tua vontade, ó Pai. Que o Teu povo compreenda aquilo que o Senhor deseja dele, para que a honra, a glória e louvor seja do Senhor. Em nome de Jesus, amém. A primeira coisa aqui que nós precisamos observar, meus irmãos, sobre como conhecer a vontade de Deus, antes de começar a responder objetivamente a esta pergunta, eu quero dizer a vocês que enquanto eu me debruçava sobre essa questão, eu considerei que há uma outra questão antecedente da qual nós devemos nos ocupar ainda nesse estudo, porque dependendo da resposta que nós dermos a essa questão preliminar, afetará completamente o modo como nós vamos lidar com a questão, com a pergunta sobre como conhecer a vontade de Deus. É uma questão cuja resposta servirá como uma espécie de pressuposto fundamental por trás da questão como conhecer a vontade de Deus. Quando a gente está expondo a Bíblia, a gente nunca sabe o que vai encontrar. Não estou sendo sensacionalista com você, prometendo uma coisa e não entregando, mas eu acabei me deparando com essa questão e nós vamos observá-la antes de responder a questão como conhecer a vontade de Deus. E a questão é a seguinte: Deus quer que a sua vontade seja conhecida? Respondemos com um sonoro sim. Deus quer que a sua vontade seja conhecida. Nós precisamos partir desse pressuposto. A declaração fundamental da fé cristã é que a verdade que nós conhecemos a respeito de Deus veio a nós da parte de Deus. Ele próprio a deu a nós. Nós só podemos conhecer a Deus porque Ele se revelou. Revelar significa tornar claro ou desvendar algo que estava oculto. É tirar o véu, é remover a cortina. Deus então removeu o véu, removeu a cobertura cósmica, por assim dizer, por detrás da qual Ele se ocultava da humanidade, e revelou-se
a nós suficientemente, nos deu aquilo que era necessário conhecer dele. Eu digo suficientemente porque o fato de que Deus revelou-se a nós não significa que ele revelou tudo sobre a sua essência e vontade que poderia ser conhecido, poderia ser revelado. Há um conhecimento oculto, não revelado sobre Deus. A Bíblia ensina isso claramente em Isaías 45, versículo 15. Vá até esse texto. Isaías 45, versículo 15. Isaías capítulo 45, versículo 15. Diz assim: verdadeiramente tu és Deus que se esconde, ou Deus misterioso na Almeida Revista Atualizada, ó Deus e Salvador de Israel. A Vulgata, que é a tradução latina da Bíblia, traduz essa expressão Deus que se esconde por Deus abscônditos, o Deus oculto. Olhem também Paulo, ou ouçam, falando a mesma coisa a respeito de Deus em 1 Timóteo 6,16. O único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam a honra e o poder para sempre. 1 Timóteo 6,16. Esse elemento oculto no que diz respeito a Deus, porém não deve ser concebido como mera ignorância, desconhecimento, desinformação da nossa parte, cuja solução para tal é empreender uma busca por um Deus que parece ausente das nossas vidas e cuja vontade também parece igualmente desconhecida. Em outras palavras, o ocultamento de Deus não é simplesmente uma questão de distância intelectual que deve ser diminuída pela nossa busca durante a vida toda. Não é uma questão de ausência de informações a serem descobertas por nós diante de um Deus que contempla passivo a nossa busca, de braços cruzados, por assim dizer. Não, meus irmãos, não é esse o caso. Na realidade, o ocultamento de Deus é uma questão de distanciamento relacional. É uma ausência ativa, intencional, por causa da queda de Adão e nós junto com Adão. Os olhos de Deus, como diz Abacuque 1,13, são tão puros que não suportam ver o mal. Deus não pode tolerar a maldade. E como o reverso, é igualmente verdade que somos tão impuros e maus, desde a planta dos pés até a nossa cabeça, na linguagem de Isaías 1,6, que não suportamos a santidade de Deus. Nós não suportamos estar na presença santa de Deus. Deus esconde-se da presença pecaminosa do homem e, em algum sentido, o homem, nós também, nos escondemos da presença santa de Deus. É um distanciamento e um aborrecimento mútuo. Coexistentemente, porém, Deus também é o Deus que se revelou. Ele descortinou-se para nós. Daí a razão de os teólogos dizerem que Ele é o Deus abscônditos, o Deus oculto, e ao mesmo tempo Ele é o Deus revelatus, o Deus revelado. Em outras palavras, Deus ele é parcialmente oculto, mas Ele não é inteiramente desconhecido. Os aspectos oculto e revelado da essência de Deus aparecem lado a lado, ombreados, no Salmo 104, versículo 2. Vá até esse texto também. Salmo 104, versículo 2. Salmo número 104, verso 2. Diz assim: coberto de luz como de um manto, tu estendes o céu como uma cortina. Eu vou ler também na tradução da NVT. Envolto num manto de luz, estendes a cortina estrelada dos céus. O salmista claramente faz referência aqui à obra da criação, de acordo com a ordem dos eventos registradas lá em Gênesis capítulo 1. Primeiro a luz, está lá em Gênesis capítulo 1, do verso 3 ao 5, e depois os céus, Gênesis 1, do verso 6 ao 8. Então,
Nesse salmo é como se o poeta quisesse dizer que na ocasião da criação do universo, Deus primeiro acendeu uma luz, a primeira das obras visíveis de Deus, e fez dela uma peça de roupa gloriosa, resplandecente. Ele próprio parecia estar envolto em uma luz. E em seguida, Deus estendeu os céus como uma cortina, ou como uma tenda, como traduz a NVI. Em meu juízo, a tradução mais adequada aqui parece ser tenda, porque é mais apropriada a ideia bíblica de que Deus fez dos céus a sua habitação como uma tenda, e isso inclui cortinas e tudo mais. É exatamente isso que diz Isaías 40, 22. Abrem Isaías 40, 22, especialmente a parte B do versículo. Isaías 40, 22. Diz assim, Isaías 40, 22, ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Então é como se por detrás do firmamento do céu, Deus residisse oculto, agasalhado em uma luz inacessível. A palavra traduzida como tenda no Salmo 104, tenda ou cortina, geralmente tem a ver com tabernáculo e aparece apenas uma vez no livro de Salmos, neste Salmo 104, verso 2. A gente sabe que é costume dos salmistas utilizarem linguagens e metáforas variadas para descrever a Deus. E neste salmo aqui, o salmista está descrevendo a majestade de Deus no aspecto possível à nossa limitada compreensão e linguagem. E ele está fazendo isso aplicando principalmente aquelas figuras que seriam consideradas pelos hebreus as mais elevadas e dignas para tal argumento. As figuras da revelação de Deus na criação e a figura da revelação de Deus no tabernáculo. Nisso nós temos um indicativo das duas maneiras que o Deus oculto se revelou a nós. Uma revelação geral e uma revelação específica. Ele se revelou de modo geral na criação, na natureza, e essa revelação é chamada geral por duas razões. Primeiro, porque o conteúdo dela é geral, está disponível a todas as pessoas, sem exceção. Todos estão expostos e podem perceber a criação de Deus, a constituição humana. Até mesmo os cegos podem sentir o vento, a água, o calor, ouvir o gorjear dos passarinhos e muitas outras sensações e percepções. Tudo isso revela a Deus em alguma medida, meus irmãos. De acordo com o apóstolo Paulo em Romanos 1:20, nós não vamos abrir, mas se você quiser anotar, eu resumo para você. A criação revela três coisas genéricas sobre Deus: atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina. Romanos 1:20. A segunda razão de a revelação de Deus na natureza ser chamada geral é porque, embora revele algo sobre Deus, os dados que essa revelação nos fornece é de um conteúdo geral, não específico, sem maiores detalhes. Nada diz sobre a encarnação, cruz, ressurreição. Em outras palavras, a revelação geral não revela o plano de redenção em Cristo Jesus. Ninguém pode ser salvo olhando para a natureza, embora quando você olha para a criação, isso esteja revelando algo do poder e dos atributos invisíveis de Deus. Mesmo Adão, numa condição de pureza e santidade originais, meus irmãos, necessitava de uma revelação específica para conhecer melhor a Deus, sua vontade, o seu caráter. Deus revelou especificamente a sua vontade a Adão, você sabe, lá em Gênesis capítulo 2, do verso 16 ao 17, quando Deus disse a ele que ele poderia comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comesse, certamente morreria. Você sabe dessa história? Após a queda, tornou-se ainda mais imperativa a necessidade de uma revelação mais específica de Deus e da sua vontade, visto que o pecado depravou e corrompeu radicalmente as faculdades especiais humanas. Intelecto, vontade, afeições, tudo caiu e privou o homem da presença gloriosa do Criador. Então Deus oculto, em sua graça e misericórdia, removeu o véu e começou a revelar-se a si mesmo, a sua presença, a sua vontade, através de formas ou meios especiais.
A revelação especial, ao contrário da revelação geral, não é para todas as pessoas. E o tabernáculo é um desses meios da revelação especial. O Senhor escolheu Israel dentre todas as nações e quis habitar no meio do seu povo eleito. Por isso ele pediu a Moisés para construir um tabernáculo, um santuário para se reunir com o seu povo. Deus estava saindo da sua habitação por detrás das cortinas celestes e vindo habitar no meio do seu povo amado. De fato, em Êxodo 25:8, o tabernáculo é chamado habitação do Senhor. Toda essa revelação especial de Deus no tabernáculo, meus irmãos, é algo maravilhoso. Mas embora maravilhoso, era apenas sombras de bens celestiais futuros. Eram apenas sombras que apontavam para um corpo futuro. Não a imagem real, como diz Hebreus 8:5 e Hebreus 10:5. Embora a revelação dada no tabernáculo tivesse muitos detalhes e significados profundos, e fosse o lugar da habitação de Deus entre Israel, o Senhor ainda permanecia, de alguma maneira, oculto, não revelado. É somente na encarnação de Cristo que nós temos o ápice da revelação especial de Deus. Indiscutivelmente, a encarnação é o meio mais sublime da revelação especial de Deus. Vá para João capítulo 1, versículo 14. João capítulo 1, versículo 14. João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quero chamar sua atenção aqui para a palavra habitou, habitou entre nós. A palavra grega que João usa é derivada de um substantivo que significa tenda, tabernáculo. João poderia ter usado aqui uma outra palavra para dizer o que disse. Ele poderia ter dito: o Verbo se fez carne e fez uma casa entre nós. Ou ainda, e o Verbo se fez carne e residiu ou morou entre nós. Mas a palavra que João usa não tem relação com casa, com moradia, mas com tabernáculo. Na realidade, João cria aqui um neologismo, uma nova palavra, uma palavra recém-criada. Então, o que ele realmente está dizendo é: e o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. João não usou essa palavra aleatoriamente, meus irmãos. Ele é um apóstolo inspirado pelo Espírito Santo, e cada palavra que foi escrita sob a superintendência do Espírito Santo tem significância profunda. Dessa forma, João está dizendo que Cristo é a maravilhosa realidade daquilo que o tabernáculo, no Antigo Testamento, apenas representava. Jesus Cristo é a revelação e a explicação das figuras e coisas prefiguradas simbolicamente no tabernáculo. O tabernáculo como um todo, então, simbolizava a Cristo. Jesus é o tabernáculo, o santuário, onde Deus se revela e habita entre o seu povo. E vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai. Ele é o nosso Manuel, o Deus tabernaculando conosco. E uma das coisas maravilhosas, meus irmãos, desse grandioso evento é que a segunda pessoa da Trindade não veio apenas por um curto período, mas permaneceu tabernaculada entre nós até ela completar a sua obra substitutiva e sacrificial na cruz do Calvário. E no centro da mais sublime revelação de Deus está a atrocidade inaudita da cruz do Calvário. A cruz é o ponto alto, a exibição culminante da revelação gloriosa de Deus. Pois bem, conduzi vocês até esse ponto porque existe algo muito sublime que eu quero deixar bem gravado na mente de vocês. Deus ausentou-se, ocultou-se de nós, não apenas no sentido negativo, mas também positivo. É negativo no sentido que, do ponto de vista da sua santidade, Deus não pode nos suportar, não pode nos tolerar por causa do nosso pecado. E essa ausência de Deus para nós é perturbadora, é desesperadora, aterrorizante. Resta-nos apenas expectativa de juízo. Sem Deus, a parte de Cristo, nós estamos nos escondendo dele, tal qual Adão atrás dos arbustos. Mas esse ocultamento de Deus também é positivo, no sentido de que nos aponta para o clímax da revelação de Deus a nós. Cristo crucificado pelos nossos pecados. É a ausência perturbadora,
a distância relacional de Deus, que nos constrange a ir ao Calvário e nos enverga aos pés da cruz. Daí lermos o seguinte em Isaías 57:15. Você pode abrir esse texto, Isaías 57:15. Isaías 57:15 diz assim: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo: habito num lugar alto e santo, mas habito também com um contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Meus irmãos, Deus se revela àqueles que se humilham aos pés da cruz e seguem os seus mandamentos, os pobres em espírito. É para esses que Deus se revela. Esse é o Deus oculto e ao mesmo tempo Deus revelado. Deus está revelado no firmamento dos céus e ao mesmo tempo oculto por detrás das cortinas celestes. Deus está revelado no tabernáculo e ao mesmo tempo escondido em figuras e símbolos. Deus está revelado na cruz e ao mesmo tempo escondido sob a carne de um Cristo crucificado, nu e humilhado. Sempre haverá alguma medida de mistério na revelação de Deus, meus irmãos. Deus permanece em certo mistério em sua revelação. Mesmo o apóstolo Paulo, tendo exposto por 11 capítulos o plano de redenção, ele chega ao final e diz: só posso ir até aqui. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem deu a ele primeiro para que ele ficasse obrigado a devolver? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a ele. Amém. Então sempre haverá alguma medida de mistério em Deus. Deus revela apenas aquilo que é necessário para a nossa salvação e para o serviço. E os diversos aspectos específicos da revelação de Deus em Cristo e verdades adicionais estão registrados na Bíblia. Portanto, essa é a base do conhecimento de Deus e sua vontade. Sabemos o que sabemos apenas porque Deus, livre e graciosamente, revelou-se a nós. Tudo o que sabemos sobre Deus e a sua vontade é dependente da obra de revelação de Deus. Deus não está brincando de esconde-esconde, meu irmão. Ele não está escondido e dizendo a você: Nayara, Carol, seu Vanderlei, Daniel, está quente, está frio, enquanto você procura desesperadamente encontrá-lo e saber a sua vontade. Deus não está fazendo esse jogo com nós, queridos. Ele está oculto em um aspecto, mas em outro aspecto ele está revelado. Deus quer que o conheçam, e vou mais além de ele também quer que conheçam a sua vontade. E digo mais, Deus também tem uma vontade especificamente para você, e Ele quer que você conheça. Ele quer que você a conheça. Deus não está ocultando essa vontade de você. E a plenitude do que nós precisamos saber sobre Deus é encontrada na Bíblia, como eu disse. A Bíblia é, a um só tempo, o registro da revelação de Deus, e é a própria revelação de Deus. Dou ênfase a isso porque eu estou convencido de que essa manifestação ambivalente de Deus, oculta e revelada, é fundamental para nós compreendermos a vontade divina, meus irmãos. Nós devemos sempre começar com Deus. O mal da nossa época é que nós começamos com o homem, com os seus problemas, com as suas emoções, com as suas aflições, e nós devemos começar com Deus em todas as coisas. Qual é o primeiro versículo da Bíblia? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Comecemos por onde a Bíblia começa. Deus se revelou e Ele quer que sua vontade seja conhecida. Nós devemos estabelecer esse pressuposto e conservá-lo firme nas nossas mentes, se nós quisermos derivar o mais pleno benefício ao responder à questão sobre como conhecer a vontade de Deus. Agora apresse-me em lidar com a questão que muito provavelmente está latejando na mente de vocês durante essa exposição: como conhecer a vontade de Deus? Assim como na revelação de Deus, existe uma vontade secreta de Deus e uma vontade revelada de Deus.
Os teólogos falam desses aspectos da vontade de Deus em termos de vontade de decreto e vontade de mandamento, ou em termos mais tradicionais, vontade decretiva e vontade preceptiva, termos que nós não usamos muito no dia a dia. Mas a gente vai usar os termos mais simples e que são mais familiares a nós: vontade secreta e vontade revelada. Na minha curta experiência pastoral, meus irmãos, eu tenho observado que as pessoas que mais frequentemente encontram-se em perplexidade, confusão e ansiedades diante de dúvidas e problemas, e em consequência disso necessitam regularmente de aconselhamento bíblico ou de correção, são exatamente pessoas que estão inseguras sobre a vontade de Deus para as suas vidas, ou têm crenças erradas sobre isso, não sabem o que Deus quer da vida delas. E quando as recebo no gabinete, elas falam do desejo de conhecer a vontade de Deus. E um dos meus primeiros trabalhos, o que nós estamos fazendo aqui também, é saber qual a vontade de Deus que a pessoa está falando. Qual vontade de Deus ela quer saber? Portanto, é de especial importância nós fazermos essa distinção entre esses dois aspectos da vontade de Deus, a secreta e a revelada. A Bíblia fala claramente desses dois aspectos. Vá para Deuteronômio 29, 29. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. Esse daí é muito fácil de decorar e eu recomendo que você o faça. Deuteronômio 29, 29 diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. A vontade secreta de Deus diz respeito aos decretos de Deus que existem desde antes da criação do mundo, meus irmãos, pelos quais Ele predestinou todas as coisas que acontecem no mundo para a sua própria glória, sem que isso afete de alguma maneira a sua santidade e justiça. Essa é a vontade da qual falou o profeta Isaías, a qual foi decretada na eternidade passada, tudo o que irá acontecer, e nada nem ninguém pode impedir ou mudar essa vontade. Olha Isaías 46, do verso 9 ao 11. Isaías 46, 9 a 11, diz assim: lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Do Oriente convoco uma ave de rapina, de uma terra bem distante, um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso eu farei acontecer. O que planejei, isso farei. O que quer que Deus tenha decretado, nós não sabemos. O que quer que Deus tenha decidido, isso irá acontecer sem possibilidade de boicote ou sabotagem. Jó confessou isso após ser confrontado com a soberania e a onipotência de Deus. Ele disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42, 2. A vontade secreta de Deus, então, meus irmãos, ela não nos foi revelada. Deus escolheu ocultá-la de nós. Há assuntos e deliberações que competem apenas ao eterno conselho de Deus, ao eterno conselho da Santíssima Trindade, como quando da criação do homem, lá em Gênesis 1, 26, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos, no plural, um conselho eterno entre as pessoas da Santíssima Trindade. Tem coisas que estão na eternidade, não competem a nós. A propósito, em vários lugares da Bíblia é reprovada a tentativa de obter informações não reveladas por Deus, e às vezes isso é considerado até um ato de impiedade digno de punição. Deixe-me mencionar aqui para vocês alguns exemplos. Lembrem-se de Adão e Eva sendo enganados por Satanás no Éden. Satanás sugeriu que havia um conhecimento adicional do qual Deus os havia maldosamente privado, um conhecimento do bem e do mal, isto é, um conhecimento potencialmente ilimitado como o de Deus. O conhecimento do homem era dependente da obra da revelação de Deus, ali no Éden.
Desde sempre, o homem deveria obter conhecimento através do seu Criador, mas ao comerem do fruto, o primeiro casal tentou usurpar algo que pertencia apenas a Deus. Somente Deus é onisciente. Mas Adão e Eva quiseram ser como Deus, como diz claramente lá em Gênesis 3. A propósito, deixe-me fazer um comentário aqui. A proposta das seitas é semelhante à de Satanás, a oferta de um conhecimento adicional à palavra de Deus. Lembrem-se também daqueles homens de Bet-Semes, em 1 Samuel 6,19. O Senhor matou 70 deles, porque com uma curiosidade ímpia, eles olharam para dentro da arca da aliança, algo que não lhes foi permitido ver, não lhes foi revelado. Em Números 4:20, Deus havia proibido, não apenas pessoas comuns, mas também os filhos de Levi, de olharem para dentro da arca. Os homens de Bet-Semes queriam ter acesso a mais conteúdo do que lhes foi revelado. Podemos coletar os mesmos princípios do Novo Testamento, meus irmãos. No final do Evangelho de João, Jesus prenuncia como seria a morte de Pedro. E em seguida, nós temos uma franca repreensão de Jesus a Pedro, porque Pedro estava preocupado com o futuro de João. O que seria de João após Jesus partir? Como João iria morrer? Talvez ele esteja querendo saber isso. E a resposta de Jesus está lá em João 20:22. Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Siga-me você. Em outras palavras, Jesus está dizendo francamente para Pedro: isso não é da sua conta, Pedro. Revelei a você apenas os fatos sobre a sua morte. Os fatos a respeito da morte de João não importam a você. Se eu quisesse que você soubesse isso, eu teria dito claramente. Que repreensão, meus irmãos. Às vezes Jesus diz umas coisas que na nossa boca pareceria estranho, pareceria até pecado, mas ele era puro, perfeito. Ele está repreendendo Pedro. Fez isso várias vezes com Pedro. Eu acho que se eu vivesse na época de Jesus, Jesus ia me repreender frequentemente, como ele fazia com os discípulos. Deixa eu dar um último exemplo aqui extraído do Novo Testamento. Vocês lembram da ocasião em que os discípulos perguntaram ao nosso Senhor ressurreto quando é que ele restauraria o reino a Israel? E Jesus também, a resposta dele foi uma reprovação contra esse desejo presunçoso e tolo de querer saber a vontade secreta de Deus. Jesus disse lá em Atos 1:7, não lhes compete saber os tempos ou datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. É verdade, eu quero fazer essa nota de rodapé, que no Antigo Testamento, em diversas ocasiões, alguns métodos são usados para determinar qual era a vontade de Deus, como o lançamento de sortes e o enigmático Urim e Tumim. Mas nós devemos considerar isso em seu contexto apropriado. Naquela dispensação, Deus ainda não havia revelado completamente a sua vontade e seus planos para o seu povo. Era o período, por assim dizer, da infância do povo de Deus. Eles não tinham todos os recursos necessários para tornarem-se maduros. Hoje, a necessidade dessas coisas caiu drasticamente. Após a vinda do Espírito Santo no Pentecostes, nunca mais se recorreu à sorte, nem a Urim e Tumim. Jesus disse que o Espírito Santo guiaria os discípulos a toda a verdade, João 16:13. Os primeiros diáconos não foram escolhidos por meio de sorte, em Atos 6. Nós temos as Escrituras, a oração e o Espírito Santo para discernirmos a vontade de Deus. São suficientes para nós. Assim, quando falamos de conhecer a vontade de Deus, certamente não envolve a vontade secreta de Deus. Nossas tomadas de decisão não envolvem descobrir qual a vontade secreta de Deus. Nós não temos autorização no Novo Testamento, eu penso, para usar métodos para alcançar o inalcançável, para alcançar a vontade secreta de Deus. É secreta porque Ele não revelou, Ele não quis revelar. É reprovável e até impiedade em alguns casos querer dar uma olhadinha dentro da arca. Em acréscimo, Jesus ensina muito claramente no Sermão do Monte que não devemos nos preocupar excessivamente com o futuro, com informações desconhecidas. Basta cada dia o seu próprio mal. Mateus 6,34. Então, no que respeita a conhecer a vontade de Deus, primeiramente você deve perguntar a si mesmo: qual a vontade de Deus eu estou buscando encontrar? Essa é a primeira coisa que você deve se perguntar.
Se é a vontade secreta, desculpe a minha franqueza, não é da sua conta, nem da minha, nem de ninguém. Deus a sabe, pertence a Ele, não é da nossa conta a vontade secreta de Deus. Assim, visto que a busca pela vontade secreta de Deus é tola, está fora dos limites, do alcance da nossa investigação especulativa, nós devemos nos ocupar com as coisas que foram reveladas. A vontade revelada de Deus é a sua vontade de mandamento. É tudo o que Deus diz na Bíblia para fazer e que Ele escreveu no coração dos crentes, conforme a promessa de Jeremias 31, 33. Em alguns lugares das Escrituras, nos é dito explicitamente algumas coisas que são vontade de Deus. Há muita coisa sobre a vontade de Deus na Bíblia. Às vezes a vontade de Deus aparece aplicada a situações específicas. Em outras vezes, a vontade de Deus, ela aparece sob declarações gerais. E eu quero apresentar a vocês aqui as declarações gerais, que dizem objetivamente qual é a vontade de Deus, que aparece na Bíblia dizendo, esta é a vontade de Deus. Em primeiro lugar, a vontade de Deus é que sejamos cheios do Espírito Santo. Vai a Efésios 5, 17 a 18. Efésios 5, 17 e 18. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas sejam cheios do Espírito Santo. O tempo não me permite, meus irmãos, nem a ocasião é adequada para comentar e aplicar detalhadamente cada um dos pontos que eu estou esboçando aqui. Cada um deles poderia ser um sermão completo, os pontos que eu vou elencar a partir daqui. Mas eu quero apenas tecer um breve comentário aqui sobre como você pode ser cheio do Espírito Santo. Primeiramente, se você é um crente, você já tem o Espírito Santo por ocasião da sua conversão. O Espírito Santo está em você para transformá-lo à imagem de Cristo. Contudo, ser cheio ou preenchido pelo Espírito Santo é uma outra coisa de você ter o Espírito Santo. Você pode ter o Espírito Santo habitando em você, mas você pode apagá-lo, abafá-lo e, em consequência disso, não ser cheio do Espírito Santo, que é a vontade de Deus para a sua e para a minha vida. Imagine aquelas experiências em que colocam balamentos dentro de uma garrafa de Coca-Cola. A camada mentolada da bala em contato com o gás do refrigerante provoca uma efervescência e uma erupção até o ponto de uma explosão. Um jato de refrigerante sai da garrafa. E para conter esse jato explosivo, o que é que você faz? Você coloca uma tampa e a enrosca, vedando a garrafa. Da mesma maneira, o Espírito Santo está em sua vida pronto para liberar poder. Mas você pode colocar uma tampa e conter a efervescência e erupção do Espírito. E sabe como você pode contê-lo, sufocá-lo, abafá-lo? Com uma vedação chamada pecado. Essa é a tampa que pode abafar o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, mas o pecado está bem em cima, contendo, bloqueando, impedindo a ação do Espírito para você se tornar mais parecido com Jesus. Então, se você está aqui essa noite desejando saber qual a vontade do Senhor para a sua vida, aí vai. Confesse seu pecado, abandone-o e ceda ao Espírito Santo. Deixe que o Espírito Santo controle a sua vida. Uma vida cheia do Espírito Santo é simplesmente isto: uma vida rendida e controlada pelo Espírito e não pelo pecado e pelo ego. É o Espírito quem deve preencher a vida. Devemos ser cheios do Espírito, não cheios do pecado. Enquanto você estiver pecando de modo impenitente, enquanto você fica procrastinando, prevaricando o abandono de algo que você sabe que é pecado, então você está tampando, sufocando o poder do Espírito Santo para transformar a sua vida. Mas quando você retira a tampa do pecado, você vive sob a consciência da presença contínua de Cristo com você e sem ligação com o pecado. Você está continuamente sob a consciência de que os olhos de Cristo estão sobre você. Isso é o temor do Senhor. A consciência de que os olhos do Senhor estão sobre nós a cada momento, quando eu estou em público e quando eu estou sozinho no meu quarto. E assim as pessoas verão algo de Cristo em você. Será natural
Cristo fluirá da sua vida, o bom perfume de Cristo exalará por meio de você, apesar das nossas falhas e defeitos, mas algo de Cristo vai estar lá. E sabe por quê? Porque você estará por aí, como diz Efésios 6, louvando salmos, hinos e cânticos espirituais. Você vai agradecer a Deus, sendo humilde e submisso em seus relacionamentos. Os maridos amarão as esposas serão submissas aos maridos, os filhos obedecerão aos os pais não irritarão os filhos, os servos, aqueles que estão debaixo de autoridades, serão obedientes. Os patrões serão justos e honestos com os empregados e com os seus direitos. Essa é a vida cheia do Espírito Santo, é a vida de Cristo, impregnada de Cristo em nós. E você encontra Cristo nas Escrituras. Aqui que está a revelação a respeito de Jesus Cristo. Essa é a vontade de Deus para você. Em segundo lugar, a vontade do Senhor, a primeira é que sejamos cheios do Espírito, a segunda, que sejamos santificados e que sejamos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. Vá a 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3, parte A. Primeira Tessalonicenses capítulo 4, verso 3, parte A. Diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Meus irmãos, isso daqui está muito claro. Deus não está escondendo a sua vontade, está aqui, indicada explicitamente. Esta é a vontade de Deus, como uma placa, um luminoso. Está aqui a vontade de Deus para a sua vida. Deus está escondendo a sua vontade? Parece alguém que está brincando de esconde-esconde. A vossa santificação. A palavra santo, você sabe, significa separado, puro. E o que significa ser puro? O próprio texto que nós lemos desenvolve o assunto. Eu quero passar apenas rapidamente por cima disso. Em linhas gerais, Deus quer que você se abstenha do pecado sexual. E isso é resumido em 3 coisas. Primeiro, verso 3b. Ser puro é se abster da imoralidade sexual. Você vai vendo aí. Essa imoralidade sexual que é falada aqui envolve tanto a explícita como pornografia e adultério, bem como a velada, ver fotos de mulheres sensuais no Instagram, por exemplo. Isso também significa não apenas não praticar imoralidade sexual, não pratique, isso é certo, não deve praticar, mas também não consumi-la como entretenimento, ver filmes e séries erotizados, ir a um show de um comediante boca suja e depravado e etc. Eu deixo que vocês completem essa lista. Segundo princípio, no versículo 4 e 3, ser puro é controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que não conhecem a Deus. Isso significa que você não deve usar o seu corpo de modo que desonre a Deus. Você não deve desonrar a Deus com o seu corpo. As pessoas em nossa época e cultura, meus irmãos, estão muito preocupadas com o corpo. Todavia, elas estão realmente preocupadas em glorificar a si mesmas, chamarem atenção para si mesmas, serem louvadas. Elas usam o corpo de modo a atraírem a atenção de uma maneira lasciva. Elas não querem atrair a atenção de Deus, elas não querem chamar a atenção de Deus. Elas querem atrair o olhar lascivo dos homens. Os ímpios querem ser desejados, cobiçados, observados, como um suculento pedaço de picanha na churrascaria. Mas você não deve usar seu corpo dessa maneira, de uma maneira que traz desonra a Deus. E isso envolve a maneira como você se veste, o que você faz com o seu corpo, as atividades às quais você sujeita o seu corpo. Não vista-se, homens e mulheres, de modo sensual e revelador como os descrentes. Nem submeta seu corpo como se você não tivesse controle, domínio sobre ele. Não use seu corpo de um modo que você vai se arrepender amargamente depois. Meu corpo, minhas regras é o lema do inferno. O lema da Bíblia está em Romanos capítulo 12, versículo 1. Apresentais os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Terceiro princípio, no versículo 6 de 1 Tessalonicenses 4. Ser puro é não prejudicar seu irmão, nem dele se aproveitar. Isso está no versículo 6. Isso significa, querido, que você não deve usar outras pessoas para ultrapassar limites, ir longe demais, além do certo, trapacear, defraudar, para obter
desejos injustos, luxuriosos ou avarentos. E isso envolve trapaças e fraudes sexuais, adultério, fornicação, práticas sexuais impuras no casamento, mas envolve também privar o marido ou a esposa de direitos conjugais. Não devemos tirar vantagem do outro, nem privá-los de seus direitos de nenhuma maneira. Então a vontade de Deus é que você seja cheio do Espírito, seja santificado. E agora, em terceiro lugar, a vontade de Deus é que você seja grato em todas as situações. Lemos em 1 Tessalonicenses 5,18. Só avançar um pouquinho. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Se você observar o contexto anterior, imediatamente anterior desse texto, você vai notar que nos versos 16 e 17 existem outras atitudes requeridas do crente. E em todas elas há um elemento de constância, perseverança, fidelidade, comprometimento. Nós não devemos apenas nos alegrar. Olha só, 2 versículos anteriores, eu acho que começa com alegrar aí. Mas nos alegrar sempre. Nós não devemos apenas orar, mas orar sem cessar. E aqui no versículo 18 nos é dito que não devemos dar graças, apenas dar graças, mas dar graças em tudo e em todas as circunstâncias. Isso envolve constância, fidelidade, continuidade. Então a gratidão que se tem em vista aqui é contínua e ultra circunstancial. Não está ligada à circunstância boa ou ruim. É um chamado ao reconhecimento da bondade e soberania divinas. Venham em gratidão, descontentamento, insatisfação, murmuração, venham todos e tornem-se em gratidão e contentamentos alegres na presença do Senhor. Esse é o chamado. A ingratidão e a falta de alegria, meus irmãos, surgem e se alojam em nossos corações quando nós achamos que merecemos mais do que realmente temos. E às vezes nós esquecemos, embora crentes, que nós merecemos apenas o inferno. Vem quando nós consideramos as circunstâncias em que estamos demasiadamente injustas. E o que está por trás desse sentimento é uma acusação de que Deus é injusto, não é bondoso, nem está no controle providencial das nossas vidas. Mas a bondade e a soberania de Deus, meus irmãos, penso eu, é um tapa na cara da ingratidão e da insatisfação. A soberania de Deus é um tapa na minha cara com luva de pelica. Quando eu estou desesperado, confuso, perplexo, ou quando tem alguma coisa que está me inquietando, é como se a soberania de Deus, quando eu me lembrasse dela, desse um tapa na minha cara, para que eu me despertasse, acordasse e percebesse que Deus está no controle de todas as coisas, que nada acontece aqui embaixo sem que Ele tenha canetado lá em cima. Se tivesse uma circunstância melhor para estarem, disse Charles Spurgeon, certamente a bondade e a soberania o teriam colocado lá. Além disso, os crentes sabem que todas as coisas cooperam para o bem de nos conformar à imagem de Cristo. Há um sentido em que é correto dizer que a ingratidão e a desconfiança da bondade de Deus é irracional, meus irmãos. De modo que o Novo Testamento chega a apelar para a nossa lógica, nos convida simplesmente a pensar, a raciocinar. Paulo diz em Romanos 8,32, aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Eu acho maravilhoso, meus irmãos, compreender aquilo que pode ser compreendido dos pensamentos de Deus. Realmente são muito diferentes e mais altos do que os nossos. O que quero dizer é que Romanos 8,32 nos ensina que quando as circunstâncias e o sofrimento forem esmagadores, nossa postura não deve ser simplesmente de sair pedindo oração para todo mundo. Faça isso, isso é bom, não quero te desencorajar. Mas também nós somos chamados a pensar, a raciocinar. Deus te deu uma mente. E Ele estabeleceu doutrinas na Bíblia que nos apontam para Ele, para o caráter dEle. Deus não fez o mais, não entregou o seu filho por nós. Então como não fará o menos, cuidando das nossas necessidades e guardando-nos das nossas provações? O Novo Testamento às vezes simplesmente nos chama a pensar. Pare, pense, vê se é racional o medo, o temor que nós estamos tendo. Deixe-me lhe perguntar, quantas vezes você reclama do seu trabalho? Quantas vezes você reclama da sua igreja? Quantas vezes você se compara com os outros e começa a achar que tem pouco? Sem medo de errar, eu posso afirmar.
que nós temos infinitamente mais motivos para agradecer do que reclamar, se é que nós temos algo do que reclamar, meus irmãos. Deus tem sido bondoso conosco. Agradeça a Deus pela salvação, pela sua esposa, pelo seu marido, pela sua igreja, pelo seu trabalho. Agradeça a Deus quando as circunstâncias forem boas ou ruins. Tudo isso foi planejado por Deus para nos moldar e transformar um pouco mais a semelhança de Jesus. A Trindade está trabalhando com esse objetivo, nos tornar como Jesus. Então confie na bondade e soberania de Deus. Ele está no controle e em tudo dê graças. Portanto, essa é a vontade de Deus básica e sumariada para você, que a Bíblia apresenta explicitamente: ser cheio do Espírito Santo, ser santificado e ser grato. Isso cobre todas as áreas da vida. A Bíblia nunca diz que nós devemos descobrir, encontrar a vontade de Deus como se ela estivesse perdida. A Bíblia diz que nós devemos compreendê-la, segui-la, experimentá-la, recebê-la, obedecê-la, mas nunca diz que nós devemos tentar encontrá-la e procurá-la para empreender uma busca para desocultá-la. Ela está aqui, revelada para nós precisamos compreendê-la e entendê-la. Às vezes eu acho, meus irmãos, que o problema é que somos subjetivos demais. O problema não está no aspecto subjetivo em si mesmo. Isso tem o seu lugar de importância e eu espero abordar isso em outro momento. O problema é ser subjetivo quando nós não deveríamos ser subjetivos. Devemos começar pelo que é objetivo, por aquilo que sabemos. Nós queremos começar por aquilo que é mais obscuro e oculto. Nós devemos começar pelo que nós sabemos. E por serem subjetivos demais, que alguns crentes ficam paralisados, perplexos, buscando descobrir a vontade secreta de Deus em áreas específicas. Tornam-se encegueirados, perguntando a si mesmos: com quem vou casar? Que profissão vou seguir? Devo mudar de emprego, de ministério? E por essa razão, acabam paralisadas, passivas, sem alegria, ingratas, descontentes. Deixam de viver a vida cristã esperando algo que nunca acontece, que nunca chega, e o que resta é uma expectativa frustrada, ao invés de se ocuparem de obedecer à vontade revelada de Deus. Ouça-me: tentar descobrir a vontade secreta de Deus vai drenar todas as suas energias e a sua alegria, e você se encontrará esgotado, você viverá cansado e frustrado. Portanto, ocupe-se da vontade revelada de Deus. Não deixe de viver. Às vezes as pessoas param de viver porque não sabem o que fazer nisso ou naquilo especificamente. Não acontece aquilo que elas esperam. E o Senhor quer que nós obedeçamos aquilo que nós sabemos, a sua vontade revelada. Ser cheio do Espírito Santo, ser puro e ser grato. Honre essas verdades e as obedeça. Queira Deus imprimir essas coisas tão profundamente em nossas mentes e nossos corações, meus irmãos, até que possamos dizer sinceramente, tal qual o apóstolo Paulo em Romanos 12:2, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Amém? Espero que você saia encorajado. Está aqui a vontade de Deus, Ele não está escondendo de você. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela Tua palavra revelada. Agradecemos ao Senhor por ter nos dado tudo aquilo que é necessário para a salvação. Ajuda-nos a compreender os Teus pensamentos na Tua palavra e fazermos a Tua vontade, até que o Senhor nos recolha para a glória em nome de Jesus. Amém.